Olá, queridos amados irmãos, eu quero saudá-los na paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando, a vida de cada um. Hoje é segunda-feira, e nós estamos aqui, pela graça de Deus, para fazer aqui uma pequena introdução do que nós vamos estar iniciando nesta semana, para a glória do nome desse Deus maravilhoso, E realmente nós ficamos maravilhados porque a cada dia que nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós nos deslumbramos cada vez mais com a mesma, porque ela tem nos ensinado a cada dia, ela tem falado ao nosso coração e nós temos sentido revestido da graça de Deus. E não é diferente com você que tem o apreço pela palavra de Deus. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não têm o devido tempo para poder meditar na palavra de Deus. Sei que pessoas, às vezes, não dão prioridade para a palavra de Deus, Mas, graças a Deus, que existe remanescente, existe pessoas que têm dedicado a ouvir a palavra de Deus para que possa ser guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus e ser fortalecido. Dizer que nós não vamos atravessar barreiras, adversidades, tribulações, seria uma injustiça da nossa parte, porque o próprio Jesus, ele disse que no mundo teríamos aflições, E quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, todos eles passaram por adversidade. Mas a vantagem é que eles passaram, Eles não permaneceram na adversidade, na tribulação. Eles passaram pela tribulação, passaram pela adversidade. E isso conforta o coração do cristão, porque sabemos que com Cristo Jesus nós vamos avançar sempre, nós vamos ser cada vez mais vencedores, Por quê? Porque não vamos olhar para a esquerda, não vamos olhar para a direita, vamos olhar para o alvo, que é Cristo, aquele que nos dá força suficiente para vencer toda a adversidade. Eu estava meditando, na palavra de Deus. Nós encerramos aí um trabalho maravilhoso, que foi esses 16 capítulos da carta de Paulo à igreja de Coríntios. Eu tenho certeza, não só eu, mas muitos que permaneceram, muitos que puderam ouvir a palavra de Deus, eu creio que aprendeu um pouco mais da palavra de Deus, Porque quando nós dedicamos, quando nós se prontificamos a ficar atentamente para ouvir a voz de Deus, nós com certeza vamos aprender. E a voz de Deus nós vamos ouvir através da sua palavra, A palavra das Escrituras Sagradas, ela nos conduz a ter esse encontro maravilhoso com Cristo, e precisamos disso aí, Infeliz daquele que acha que pode viver sem Cristo, porque com certeza não terá força para superar as tribulações nos momentos que elas vierem, Então, realmente, fica muito difícil, Tá certo, meus queridos amados irmãos? E eu estou aqui, mais uma vez, me colocando na presença de Deus, para que Ele possa, diante da sua grandeza, diante do seu poder, nos trazer aí capacitação de nós podermos estar meditando aqui em uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, eu tenho certeza que é importante, mas a carta aos Romanos, ela se torna muito mais importante ainda, porque ela retrata, num contexto geral, ela retrata o homem desde a sua criação até a vinda do homem que nos deu a liberdade de podermos alcançar a graça, Então é muito, muito importante para a vida do cristão conhecer esta carta, o preceito dessas cartas, qual a intenção, A carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita em torno de
57, 56, mais ou menos, né? Paulo, ele tinha desejo de ir a Roma, falar com seus irmãos, até mesmo por ser um romano, né? Paulo, depois que ele abraça a causa do evangelho, ele sai da sua cidade e abraça a causa de Cristo e fica praticamente impossibilitado de retornar a Roma, né? Retornar ali à sua família, ver os seus parentes e até mesmo ver os seus amigos, né? Eu creio que no coração de Paulo havia um desejo muito grande de retornar a Roma, porque havia um desejo no coração de Paulo de converter, né, aquelas pessoas que ele conhecia. Então ele tinha esse desejo de ir a Roma. E Paulo, ele retrata já, assim, no começo da sua carta, ele fala de qual é o evangelho que ele está falando, ele tem falado, ele tem aplicado, né? E ele começa aqui no versículo 1 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim, ó: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, ao qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então você vê, ele dirige as primeiras leituras desta carta, ele já diz quem ele é e para que ele foi separado e qual foi o seu chamado e para que tipo de evangelho ele foi chamado. O evangelho de Deus. Não é o evangelho do homem, não é o evangelho da igreja, é o evangelho de Deus, determinado antes da fundação do mundo para que fosse alcançado aqueles que ele havia de salvar por intermédio de Jesus Cristo. Então, eu tenho certeza que este estudo, meu querido amado irmão, irmã, você que está aí pelo portal do Facebook, adentrando aí a nossa página, eu quero pedir aí, ó, com todo carinho, que você possa estar aqui conosco, participando, né? Se você perdeu os estudos aí da carta de Paulo à Igreja de Coríntios, está aí registrado no nosso Face, você pode assistir aí capítulo por capítulo, né? Eu faço questão, você que quer mesmo se aprofundar na verdade das Escrituras, no que Deus realmente quer, porque por muitas vezes nós somos cristãos, mas nós não sabemos qual é o propósito de Deus na vida do cristão verdadeiro, autêntico. Para que as coisas aconteceram desde a criação do mundo até o projeto da vinda de Jesus Cristo. Isso aí existe uma sequência, existe um projeto. Deus, ele não fez assim aleatoriamente. Quando ele falou, eu vou criar um mundo aí, depois vou colocar uns seres aí, não. Ele tinha uma base estrutural de um projeto. E esse projeto, nós vamos ver através das Escrituras Sagradas, que não foi constituído aleatoriamente, teve uma sequência, teve uma iniciação, e essa iniciação nós vamos ver que ela se iniciou principalmente o projeto da salvação.
ela se iniciou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou um projeto de salvação para o homem, para a mulher, para o jovem. E você vai ver tudo isso nesse estudo que nós vamos fazer aqui. Por isso que eu quero que você compareça, que você possa convidar seus irmãos, amigos, companheiros, para estar conosco nesta caminhada, né? Quando nós sabemos a importância da palavra de Deus, nós nos sentimos seguros, né? Nós nos sentimos seguros em todas as circunstâncias, em todos os preceitos do projeto de Deus. Aquele que conhece a essência da sua palavra, conhece o verdadeiro evangelho, ele se sente seguro. Ele sabe que ele é um escolhido desde o ventre da mãe, e aqueles que foram chamados para uma obra, eles têm a verdadeira consciência de que o dever deles é estar fazendo a obra de Deus. Então, é o que eu entendo na minha vida. Eu fui chamado, escolhido por Deus, não só para a salvação, porque se fosse somente para a salvação, eu estava neste momento aqui, usufruindo dos benefícios, né, que eu posso ter aqui na Terra, e estaria vigiando em conceito de pecar menos e obedecer mais os estatutos e a vontade de Deus, para que, diante deste conceito de dar testemunho da salvação de Cristo em minha vida, eu pudesse conseguir alcançar o alvo. Mas não, eu fui chamado para alguma coisa a mais, né? E é por isso que eu estou aqui. É uma obrigação, um dever. Não que isso daqui vai me trazer benefícios, né, de salvação, não. Eu já estou, graças a Deus, salvo, né? Eu já estou salvo porque eu recebi e aceitei o chamado de Cristo, né? Não tinha como não aceitar, porque foi o próprio Deus que nos chamou. Foi o próprio Deus que nos separou, foi o próprio Deus que determinou que nós seríamos desta forma. Mesmo diante da nossa fragilidade, mesmo diante da nossa fraqueza, né? Mas o que acontece? A graça de Deus basta para que nós possamos seguir em frente, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que faz com que nós tenhamos força suficiente para estar aqui. É esse Deus que tem habitado no nosso coração é que dá força para que nós buscamos aquilo que é dele. Então você está aí não é à toa. Eu tenho certeza absoluta que não é à toa. É porque um dia você foi tocado por Deus e aí você aceitou esse chamado de Deus, que não teria como não aceitar, porque quando Deus toca no coração de uma pessoa, toca na alma de uma pessoa, toca na mente de uma pessoa, não tem como ter uma mudança reversível disso aí. O nosso foco ele se torna envolvido na graça de Deus, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era uma pessoa que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era um dos soldados romanos e quando os discípulos estavam pregando a ressurreição de Cristo, quando os discípulos estavam pregando a grandeza de Deus, do amor de Deus através de Jesus Cristo, Paulo, ele pedia cartas ao consulado para ir prender crente, para ir aprisionar crente, para levar para Jerusalém, talvez matar, aprisionar, surrar, bater. Mas aí nós vemos que quando Deus aparece, é diferente. Aí quando Deus chama, é diferente. Nós vamos ver isso aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ver esta passagem maravilhosa aí, né, do apóstolo Paulo, né? Nós vemos que a igreja era assolada, né? O capítulo 9 diz que Saulo, respirando ainda ameaça de mortes,
né? E mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse preso a Jerusalém. Aí a Bíblia vai dizer que ele indo a caminho de Damasco, né? Ele indo a caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Talvez você não sabe qual o significado de aguilhões, né? Aguilhões se usa muito no boi, ali na focinheira do boi, para ter o domínio do boi, né? Então, Jesus está falando aqui, ó, não adianta, Paulo. Eu estou te chamando. Esse toque está agora entrando na tua alma, no teu coração, né? A partir deste momento, é irreversível. E Paulo, ele demonstra essa atitude a partir do momento que Jesus o chama. Olha lá, e ele tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Já estava à mercê do Senhor. Jesus, ele chama, né? E diz: Eu sou Jesus a quem tu persegue, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Já estava ali, ó, sendo puxado, já estava sendo arrastado ali, ó, por aquele ferrão ali. Paulo já estava sendo arrastado, Paulo já estava sendo tocado pela essência do poder e a grandeza de Deus. Aí ele já muda o conceito de imediato, ele diz, e tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Já estava à mercê do mestre dos mestres. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Muitas pessoas pregam que Paulo caiu do cavalo por dedução, né? Estava indo a Damasco, era um soldado, então estava a cavalo, caiu do cavalo, mas a Bíblia não tem esse registro em local nenhum. Isso é dedução. Aqui a Bíblia diz assim, ó: E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduzira a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Tarso. Um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quantos mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias sabia quem era Saulo, o poder de autoridade que havia naquele homem. Mas o que Ananias não sabia, que Cristo já havia entrado no coração de Saulo, Cristo já havia transformado, já havia libertado. Por isso que a Bíblia diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, meu querido amado irmão, nós precisamos a todo momento buscar esta libertação de Deus para nossas vidas, porque quando nós somos libertados por Deus, não tem barreira, não tem tribulação, não tem espada, não tem dor, não tem nada que possa impedir de nós glorificarmos esse Deus, dar glória a Deus, porque Ele constituiu o seu poder em nossas vidas para nós atravessar as barreiras, vencer as adversidades de cabeça erguida, honrando o nome desse Deus maravilhoso. Então é desta forma, meu querido amado irmão. Ele vira para Ananias e diz, né? Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, meu querido amado irmão, você vê que Jesus ele está dizendo aqui, ó, você verá quanto deve padecer pelo nome de Cristo. Eu fico imaginando, sabe o quê? As pessoas na sua inocência, eles vão para o Evangelho, em vez delas entender a verdade da palavra, que o primeiro passo é tão diferente do pensamento da pessoa que vai no início por Evangelho e depois ele chega numa determinação ou numa determinada religião, em vez das pessoas pregarem ali a verdade e dizer, não, agora a coisa vai ficar difícil, porque aquele que não era contra você, agora vai ser contra você, como se encontra, sabe o quê? No livro de 1 Crônica, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. 1 Crônica, só um minutinho aí, nós vamos chegar lá, 1 Crônica, capítulo 14, nós vamos ver esta passagem maravilhosa. Olha bem, quero que você preste atenção, meu querido amado irmão. Olha aqui, ó. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre toda Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. E ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Então consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus e nas minhas mãos a entregarás? E o Senhor disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-Perazim, Davi ali os feriu e disse Davi, por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram aquele nome, aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, e ordenou Davi que se queimasse a fogo. Porém os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. Mas tornou Davi a consultar a Deus. E disse-lhe Deus, não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque o seu Deus haverá saído diante de ti. E a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara. E ferir o exército dos filisteus desde Gibeon a Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras. E o Senhor pôs o seu temor sobre toda aquela gente. Meu querido amado irmão, olha o texto que nós temos aqui confrontando com ele neste momento. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei de Israel. E assim é a nossa vida, meu querido amado irmão. De repente você está lá no mundo, você está lá nas garras de Satanás, você está lá nas mãos do inimigo, mas de repente você vira adversário, de repente você é tocado, você é chamado por Deus, Deus toca no fundo do coração com ali aquele tocar de amor que vai no fundo da alma do ser humano
E de repente você tem aquele estalo assim na sua mente, diz, não, eu estou no caminho errado e eu vou entrar agora rumo ao alvo. Mas na hora que você entra rumo ao alvo, você deixa um grande inimigo para trás. E aquele grande inimigo, ele vai vir atrás de você. Ele vai vir. A Bíblia diz que quando você é convertido, quando você encontra com Cristo, a luz do Espírito Santo habita em você e você transforma num corpo de luz reluzente, onde as trevas é obrigado a ser expelida da sua vida. E essas trevas é este inimigo que fraquejou por este momento, mas ele retorna a cada momento sobre esta casa adornada, esta casa varrida. E se ele chega, ele encontra esta casa adornada, varrida, esta casa vazia, a Bíblia diz que ele entra com mais 7 inimigos poderosos, muito mais superior do que ele, e toma conta daquele corpo, e o estado deste corpo é pior do que o primeiro. Então é assim que o inimigo age, meu querido amado irmão. Por isso, não espere diante da sua conversão que as coisas vão melhorar, que a sua situação financeira vai melhorar, que a sua vida vai ficar uma maravilha, porque é neste momento que o inimigo perdeu, é que ele vai tentar resgatar aquilo que ele havia perdido. E ele vai para cima com todas as forças. E ele ataca você, se ele não vê respaldo, ele ataca as pessoas à sua volta. Por isso que nós temos que ter discernimento, nós temos que estar amparados pela a estrutura da palavra para que nós possamos vencer o inimigo quando ele dá as suas investidas sobre nossas vidas. Porque com certeza ele dá. A palavra diz em Tiago, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós vamos olhar a vida do apóstolo Paulo, na sua trajetória, nós vamos ver, sabe o que? Uma pessoa sofrida, uma pessoa que trabalhava no sol escaldante, mas era uma pessoa usada por Deus. A Bíblia diz que os lenços que Paulo enxugava, o seu suor, curava as pessoas. Não era esses lenços que algumas denominações faz aí milhares de lenços e coloca lá um determinado valor e diz esse lenço é o lenço que Paulo usava para curar. Não é não. Os lenços de Paulo eram os lenços do qual ele estava usando ali, confeccionando as suas barracas, trabalhando no sol escaldante da região de Israel. Impossibilidade de fazer a obra do qual ele tinha tanto desejo no seu coração, porque tinha os seus compromissos com os seus clientes de entregar as suas barracas. E ali suado, e Deus vendo aquele desejo no coração de Paulo de saciar a dor daquele que vinha até ele, buscando ali uma resposta de cura, uma resposta de libertação. E Paulo com aquele lenço talvez jogado aqui nas costas, né? Suado ali, ó, de enxugar o suor escaldante, trabalhando no sol quente. Ele não tendo, mas tendo aí a perfeita fé em Deus, o Deus que pode todas as coisas. E ele dizendo, leva este lenço, porque coloca sobre o doente e o doente vai ser curado. E ali acontecia a cura, meu querido amado irmão. Por quê? Porque Paulo estava dentro dos padrões exigidos por Deus. Então nós precisamos entender. E eu fico maravilhado quando Jesus diz aqui, ó, vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia! Será que você tem esse desejo no seu coração? Será que o primeiro passo na sua conversão foi esse desejo? Foi esse dizer não, por Cristo
eu tenho prazer de padecer. Por Cristo, eu tenho prazer de poder sofrer as consequências, como aqui, ó, em Atos, capítulo de número 5, né? Aqui, no capítulo de número 17, a Bíblia diz que, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, lançando a mão dos apóstolos e puseram na prisão pública. Mas o versículo 19 muda totalmente a história. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apacentai-vos, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Não pare de pregar, não pare de falar nesse Cristo, não pare de falar na ressurreição, não pare de mostrar o grande amor de Deus através do seu Filho amado Jesus Cristo. E ali eles vão, mas daqui a pouco o sacerdote vê que eles estão lá no templo e manda buscar. Porém, ouvindo eles isso, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se o conselho, o instrutor de Paulo, né, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo pelo povo, e o povo mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhe: varões israelitas, cautelai-vos a respeito de que haveis de fazer a estes homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou um número de 400 homens, ao qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levantou muito povo após si, mas também este pareceu a todos os que lhe deram ouvidos e foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esse homem e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis fazer nada. Para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. Porque combater contra Deus, meu querido amado irmão, pode ter certeza que é prejuízo grande. Você combater contra Deus é um prejuízo. Por isso que nós precisamos aqui, quando nós buscamos aqui para trazer uma palavra, para dizer aí aquilo que é o conceito da verdade de Deus, nós precisamos ter temor, nós precisamos ter consciência para que nós chegamos aqui e apresentamos a verdade, porque a verdade ela tem que chegar ao teu coração como uma flecha certeira e ali fazer uma transformação muito edificante na sua vida. Por isso que ela tem que ser a verdade, porque a verdade é aquela que Deus vela pela sua palavra. Então eu prego aqui e Deus age no seu coração aí. Eu falo que Deus salva aqui e Ele vai aí e dá segurança de salvação para a sua vida. Eu falo que Ele cura aqui, Ele chega aí e transforma aquilo que é de mal para a sua vida em uma coisa boa. Porque é a palavra de Deus. É o conceito da palavra de Deus, aquilo que é de mais sagrado nesta terra. E aquilo que o próprio Deus diz, eu velo pela minha palavra. Olha o que acontece, meu querido amado irmão. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia! Talvez você pode olhar aí e simplesmente dizer, é uma pessoa chorando, é uma pessoa ali na emoção. Mas eu sei o que este versículo representa. Eu sei porque eu estou aqui.
Eu sei porque eu faço essa obra. Porque quem me determinou, quem chamou, não foi uma pessoa qualquer, meu querido amado irmão. Foi o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que fez os céus e a terra, aquele que antes da fundação do mundo, ele estava dizendo lá, não, este meu filho vai pregar a minha palavra, vai dar testemunho do meu amor, vai dar testemunho da minha grandeza, e é isso que ele quer de você. Ele quer fazer um instrumento assim das bênçãos dele nessa terra, através da sua vida. Talvez você fala, eu sou limitado, eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade, mas é justamente a esses que ele procura. Ele procura aqueles que não são para confundir os que são. Ele procura aqueles que são determinados loucos para pregar o seu evangelho, para pregar a sua palavra, para se determinar diante da tua grandeza e do seu poder e da tua graça. Então, meu querido amado irmão, eu tenho certeza que nós vamos, através desta grandiosidade da palavra de Deus, nós vamos crescer, nós vamos ser fortalecidos. Você vai sair daqui, dessa página do Facebook, você vai sair daqui cuspindo fogo e dizendo, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai sair daqui determinado. Amanhã a tribulação vai bater na sua porta e você vai falar, não, aquele que está comigo é maior do que todas as coisas. Por quê? Porque você está alicerçado dentro da verdade, dentro daquilo que o próprio Deus separou para a sua vida, para o que você fosse. Tá certo, meu querido amado irmão? Se você pergunta aí, se eu me envergonho? Não, eu não me envergonho. Sabe por que eu não me envergonho, meu querido amado irmão? Eu vou te mostrar aqui em Romanos. Eu não me envergonho, sabe por quê? Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para todos aqueles que nele crêem. Então ele é poder de Deus para a sua vida, ele é poder de Deus para a minha vida, porque nele descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Será que nós podemos viver da fé? Podemos viver da fé, meu querido amado irmão, porque a fé, ela move montanhas. A fé, ela consegue sensibilizar aquilo que não é para fazer o que é. Quando você tem fé, as coisas se constituem de uma forma que você não entende, por isso que até hoje as pessoas buscam compreensão para o milagre, buscam compreensão para determinada situação e não conseguem achar uma resposta, a ciência não consegue achar uma resposta, porque a fé, ela desdobra todos os preceitos daquilo que pode ser real na vida de uma pessoa, por isso que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Você pode não estar vendo agora, mas a fé está movendo algo para a sua vida, está transformando alguma coisa que você não consegue transformar, a fé está agindo. Nós podemos tirar um exemplo, como eu estou fazendo simplesmente uma introdução sobre o conceito de Paulo, do apóstolo Paulo, trazendo alguns textos, possa ser paralelo para poder explicar. Eu quero trazer aqui um texto bíblico que você também possa analisar o que é o conceito da fé. Marcos capítulo 10, versos de número 46.
Marcos capítulo 10, versos 46. Todo mundo conhece essa passagem, mas talvez não conhece da forma específica ou da forma que esse texto representa. Olha aqui o que diz, né? O texto bíblico para que nós encerramos o dia de hoje, e amanhã nós voltaremos aqui trazendo aí uma mensagem abençoada para a sua vida. Olha o que diz o texto. Eu tenho certeza, você conhece isso aqui de cor, mas eu tenho certeza absoluta que você não conhece a essência desse texto. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhe que chamasse o cego. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí você está dizendo aí, ó, não falei, ó, é o texto, eu já conheci esse texto aí, ó. Já cansei de ler esse texto, já cansei de ver esse texto aí, ó. Uma passagem muito bonita, a cura do cego Bartimeu. Mas nós temos que olhar, meu querido amado irmão, o que o texto está querendo nos mostrar. Esse texto está querendo mostrar, sabe o quê? Hebreus capítulo 11. Olha aqui, ó, Hebreus capítulo 11, eu quero trazer para você, para que você saiba o que tem no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, sabe o que Hebreus capítulo 11 diz? Eu tenho certeza que você sabe, porque você é um leitor da Bíblia, né? Leitor capítulo 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Foi o que eu citei agora há pouco. É isso que diz o capítulo de número 11 de Hebreus. Olha o que acontece nesse texto, meu querido amado irmão. O versículo 50, né? O versículo 49. E Jesus, parando, disse-lhe que o chamava o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta, que o mestre chama. O versículo 50 vai dizer, sabe o quê? Que ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui, nesse versículo 50, ele estava justamente provando que a Bíblia não se contradiz, meu querido amado irmão. Que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Bartimeu, eu tenho certeza que ele estava sentado à beira daquele caminho há muito tempo ali, esperando uma oportunidade, e ele sabia que essa oportunidade tinha que vir diretamente de Jesus Cristo, porque os boatos corriam para todas as regiões que Jesus Cristo curava, que Jesus Cristo fazia cego ter visão. E eu tenho certeza que ele ficava ali esperando essa oportunidade. Por isso que ele clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falam: cale-se, porque o mestre já está saindo da cidade. Ele já fez o que tinha de fazer nessa cidade, mas ele não se cala. Ele diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E gritava cada vez mais alto, até Jesus poder ouvir e dizer: chame o cego. E na hora que ele tem a notícia que Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz é lançar a sua capa. Agora nós vamos ver, sabe o que, meu querido amado irmão, o que esta capa representava. Esta capa, aos olhos de Roma, todo cidadão, ele precisava usar uma capa para dizer que era uma pessoa necessitada, para representar, para que as pessoas vissem de longe que ele precisava de ajuda de pessoas. Era como se fosse, sabe o quê? Uma credencial, uma carteirinha de pedinte. Então, esta capa representava um certificado de Roma para Bartimeu, para que ele pudesse pedir as suas esmolas. E ninguém se preocupar com ele, ninguém vir questionar ele. Não, ele usa a capa porque ele precisa. É uma pessoa que tem necessidades físicas e precisa ser ajudado.
Por isso que no versículo 50, ele mesmo cego ainda, mas como a fé é o firme fundamento daqueles que se espera, ele já estava esperando há muito tempo esta oportunidade, e quando ele vê a possibilidade de Jesus estar saindo da cidade, ele sabe que é Jesus de Nazaré que está saindo da cidade, ele começa a clamar, ele começa a gritar, até que Jesus pede para que chame. Na hora que Jesus chama ele, que as pessoas vão até ele e diz, tem de bom ânimo porque o mestre chame. A primeira coisa que ele faz é lançar a sua credencial. Fala, se o mestre me chama, eu não preciso mais desta credencial, porque com certeza eu não vou sair de mão vazia. Por isso que eu quero te dizer nesta noite, meu querido amado irmão, enquanto com Cristo a transformação, enquanto com Cristo o Senhor, você não volta mais a mesma pessoa, você não conseguirá ser a mesma pessoa mais após ter um encontro com Cristo, meu querido amado irmão. Creia nesta palavra, pega essa palavra ao seu coração e bota toda a sua fé em ação. Bartimeu, ele não enxergava ainda, mas ele sabia que ele não precisava mais da capa, ele sabia que ele não precisava mais da credencial, mas ele sabia que ele ia ser curado. Por isso que ele vai e segue Jesus pelo caminho, porque não tem agradecimento melhor do que você receber de Deus e reconhecer que Ele é Deus, como aquele leproso, os 10 leprosos que Jesus diz, vai, se apresenta aos sacerdotes para cumprir o ritual determinado por Moisés, porque nós entendemos que quando Jesus está no seu ministério, ele está subordinado à lei, né? Porque a nova aliança começa somente após a morte de Cristo, porque não existe testamento novo se não tiver um morto, e Jesus precisaria morrer para que o testamento tivesse validade. Nós vamos estudar sobre isso aqui. E aí, ele diz, vai, se apresenta ao sacerdote. E eles indo pelo caminho, eles percebem que estão limpos da lepra. Mas só um volta para agradecer Jesus. E aquele um ainda era um estrangeiro. O que me chama a atenção, meu querido amado irmão, é que nós estamos aqui em Londrina, certo? Eu tenho a página ali, ó, né, a minha fanpage aí, ó, a NTV News, e ali eu tenho, sabe o quê? 90% das pessoas que seguem aquela página, das pessoas que estão ali frequentemente naquela página, são muçulmanos, são africanos, são pessoas distantes, pessoas que têm sede da palavra de Deus. Eu volto à mesma história. Jesus, quando ele retorna a Nazaré, os discípulos ficam empolgados. Se aqui em Cafarnaum, nessas terras distantes, ele fez vários milagres, quando ele chegar na cidade dele, ali ele vai arrebentar, ali ele vai fazer milagre a todo momento, nós vamos ficar maravilhados, nós vamos dar glória a Deus e aleluia a todo momento. E eles têm uma decepção, porque quando Jesus ele chega na sua terra, em vez das pessoas acreditarem, as pessoas verem o poder que há nele, não, fica questionando, mas não é o filho da irmã Maria? Os seus irmãos, as suas irmãs não estão no meio de nós? E a Bíblia vai dizer que ali ele não conseguiu realizar milagre pela incredulidade daquele povo. E o milagre acontece pela fé, meu querido amado irmão. Acontece pela fé. Se você tiver fé nessa ministração, nessa palavra que foi lançada hoje, você vai ver o poder que essa palavra vai criar em você, o poder que essa palavra vai estruturar a sua vida. Você vai se lançar diante das adversidades de cabeça erguida, falar, não, o meu Redentor vive e ele em breve se levantará a meu favor. Posso estar passando por uma prova hoje, mas amanhã eu vou estar por cima. E é assim que vai acontecer, meu querido amado. Porque nós temos duas opções, vencer as provas na terra, e se nós não vencermos, se nós tombarmos morto nela, não tem importância, porque ele leva nós para morar com ele no céu. Então, nós só temos lucro, meu querido amado. Nós só temos vitória. Porque por ser uma pessoa determinada a ser mais do que vencedor, como Paulo diz. Tá certo, meus queridos amados irmãos? Eu não vou me estender mais. Nós vamos estar aí se preparando essa semana para que nós possamos trazer aqui
um estudo maravilhoso aqui da carta de Paulo aos Romanos, e eu quero que você esteja conosco. Nós vamos ter aqui, é até maravilhoso, porque nós tivemos aqui 16 capítulos da carta de Paulo à igreja de Coríntios, questionando aquela igreja, colocando aquela igreja na direção de Deus, para que essa igreja pudesse ser salva, né? Aqui nós temos 16 capítulos do livro de Romanos, né? Nós vamos aprender muito aqui, nós vamos ver a grandeza de Deus através desta carta de Paulo à igreja de Roma. Eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. Nós vamos navegar pela palavra de Deus e vamos sermos abençoados pela essência e o poder da grandeza da palavra de Deus em nossas vidas. Tá certo, meus queridos amados irmãos? Peço perdão de ter entrado aí um pouco atrasado. Eu tive que resolver algumas coisas aqui com o pastor da minha igreja, né? A respectivo de documentação, e não pude entrar dentro do horário previsto, às 21 horas, mas peço perdão a vocês, porque além dos nossos compromissos aqui com a palavra de Deus, com os ensinamentos, com os estudos, nós também temos compromisso, né, com a nossa igreja, e vamos aqui fazendo tudo da forma que Deus determina em nossas vidas, certo? Agora, acima de tudo, eu estendo um convite especial para vocês. Esteja conosco. Entre aí na nossa página, clique no botão seguir, lá receber primeiro, e você vai estar recebendo aí a notificação de que nós estamos entrando ao vivo, e vamos estar juntos nessa caminhada, crescendo na graça, no conhecimento, e eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. Maravilhado, porque Deus é bom em todo o tempo e o tempo todo. Então, mais uma vez, Ele está sendo bom conosco, de poder trazer ao nosso coração a essência da sua palavra, para que nós possamos compartilhar, para que nós possamos estar juntos, crescendo na graça e no conhecimento. Deixa eu ver como é que estamos aí, nossos irmãos na internet. Graças a Deus, Deus abençoe a todos que adentraram. Ficamos muito felizes, muito gratos por esta grandeza de Deus, tocar o coração de cada um para estar conosco nesta caminhada. Possamos aqui estar juntos sempre. Só depende do seu desejo, de você dedicar aí um tempo, falar, não, eu vou dedicar um tempo aí para mim estar junto com o Paulo Ribeiro, ali, estudando a palavra, porque também eu estou estudando aqui, meu querido amado irmão. Eu estou aqui à mercê daquilo que Deus me revela, daquilo que Deus coloca no meu coração. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe a cada um, que Deus dê graça. Com certeza estaremos aqui novamente, mais uma vez. E eu quero, nesta riquíssima oportunidade, orar por você, para que Deus possa estar abençoando o seu lar, a sua família, a sua vida, para que nós sejamos juntos, né? Um corpo do qual Deus determinou que nós fôssemos esse corpo de Cristo na terra, e Cristo sendo a nossa direção, a nossa cabeça, o nosso instrumento de base, de fé, para que nós possamos alcançar cada vez mais graça. Tá certo? Senhor, meu Deus e meu Pai, glorificado seja o seu nome por mais esta vez. Nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, intercedendo, buscando diante de ti, Senhor, de acordo com a sua palavra, Pai. Que se nós buscarmos, Senhor, se nós chegarmos ao Senhor, o Senhor chegará a nós. Então, faça com que sejamos agraciados pela tua presença, pela tua essência, pelo teu amor, que o Senhor possa conduzir, Senhor, aqueles que estão fracos, que o Senhor possa vir fortalecer, aqueles que estão sem esperança, que o Senhor possa vir trazer esperança, Pai, que neste momento o Senhor possa entrar em cada lar, Pai, e fazer, Senhor, a tua obra, o teu poder, a tua graça, Senhor, constitui, Senhor, liberdade, Senhor, constitui cura, Senhor, constitui, Senhor, a tua vontade sobre a vida de cada um, Pai. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, para a glória do seu nome, Pai. Nos dê força, Senhor, para que estejamos aqui sempre voltados, Senhor, diante da tua presença, sabendo que a sua vontade é que prevalece, Pai. Os seus desejos é que prevalece. Então, portanto, nos conduza, Senhor, a estar discernindo, Senhor, a tua palavra, Pai, para que sejamos cada vez mais gratos diante da tua presença, para que cada vez possamos, Senhor,
Senhor, agradar, Senhor, os preceitos da sua vontade, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, Pai. Nós não temos força, somos fracos, mas o Senhor continua sempre sendo forte em nossas vidas, Pai, nos dando vigor para que nós possamos vencer a adversidade, vencer as barreiras de cabeça erguida e saber que um alvo nos espera, Senhor, e este alvo tem uma coroa para ser coroado todos os filhos da obediência, aqueles que buscaram a tua face, aqueles que permaneceram diante de ti, Senhor, recebendo o seu chamado, Senhor, para a honra e glória do seu nome, Pai. É que eu te peço, em nome de Jesus, abençoa cada um nesta noite, trazendo vigor e força para a honra e glória do seu nome e do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Tá certo, meu querido amado irmão, que Deus abençoe, que Deus dê graça. Amanhã estaremos aqui novamente com mais uma mensagem para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. Tá certo? Que Deus abençoe a cada um, sou muito grato, né, a todos, né? Eu não vou citar o nome aqui, porque senão eu vou esquecer de alguém, porque as pessoas vão entrando e a gente vai, né, esquecendo aqui, eu não vai tendo visão de todos, então ficaria muito deselegante. Mas eu tenho certeza, tem muitas pessoas aí, todos moram no meu coração, né? Todos eu amo em Cristo Jesus e não gostaria e também não ficaria triste aqui se eu esquecesse de cada um. Tá certo, meus amados? Então, Deus abençoe a cada um. As portas vão estar sempre abertas. Acesse o nosso portal, esteja conosco. Vamos caminhar junto, aí sendo abençoado pela rica e gloriosa palavra de Deus. Um abraço a todos. Até amanhã, se assim Deus permitir. Digo aqui, sempre que saio do ar, saio com o coração apertado, porque entrar é uma coisa, mas sair é deixar os nossos queridos amados irmãos e só voltarmos amanhã a ter esse contato novamente, esse calor humano de cada um. Tá certo, meus queridos? Deus abençoe, Deus dê graça. Até amanhã, se assim Deus permitir.